Olá pessoal, vamos para a nossa última aula da parte da farmacocinética, a aula de eliminação. Então, o que a gente vem apresentando para vocês é a farmacocinética. Temos um fármaco administrado, primeira etapa ele vai sofrer absorção, chega na corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea, inicia-se a análise da fase da distribuição. O fármaco ou não vai sair ou não da corrente sanguínea, vai para os tecidos. Ele vai sofrer metabolização ou biotransformação. Qual que é o principal órgão metabolizador? Fígado. Vale lembrar que pulmão, rim, intestino, sangue, então outros tecidos também podem fazer a biotransformação. Essa biotransformação tem como objetivo deixar o fármaco mais polar, mais hidrossolúvel, para facilitar o processo de eliminação. Então, a eliminação é a última etapa do fármaco no nosso organismo, é o momento que o fármaco, a droga ou seus metabólitos serão eliminados na urina, nas fezes, ou através de outras formas, leite materno, suor, saliva e etc. Então, os fármacos vão passando por suas fases da farmacocinética até chegar na eliminação. Aqui na farmacologia, a eliminação ela tem duas definições. Lá na fisiologia, o que é eliminação? Eliminação é a saída, a retirada da droga do nosso organismo. Na farmacologia, isso também é real, né? Quando o fármaco é eliminado do nosso organismo, nós já consideramos então o término da ação do fármaco. Porém, na farmacologia, quando o fármaco passa pelo fígado e é biotransformado numa substância inativa, farmacologicamente ele já foi eliminado. Então, na farmacologia, nós temos dois conceitos de eliminação: a retirada da droga do organismo e o processo de inativação do fármaco. Ele pode estar circulando ainda no nosso organismo, mas na sua forma inativa. Aqui a gente considera-se também como processo de eliminação. Então, a eliminação na farmacologia é o término da ação da droga no organismo ou retirada da droga do organismo. Como é que os fármacos saem do nosso organismo? Eles podem sair do jeito que eles entraram, que a gente chama na sua forma inalterada, e alterado, metabolizado, na forma de metabólitos. Então, nós temos a eliminação na forma ativa e na forma inativa. Forma ativa, normalmente, do jeito que ele entrou, sai. Isso não é tão comum. O mais comum é o fármaco sair na sua forma inativa, alterada, metabolizada. Quais são as principais vias de eliminação? Como já falei, via urinária, via fecal e via biliar. A via pulmonar é importante para alguns gases. As vias secundárias são saliva, suor, leite materno. E quando o paciente tem insuficiência renal aguda ou crônica, ele vai fazer a retirada dos fármacos, assim como de outros elementos do sangue, através da hemodiálise. Ciclo enterohepático. O que é o ciclo enterohepático? Então, está aqui a descrição, eu vou passar aqui para a figura para ficar mais fácil. Então, vamos devagar, aqui em cima, no lado direito, temos o número 1. O que aconteceu aqui? É um estômago, o fármaco chegou no estômago e passou para o intestino. O intestino é o principal local de absorção de fármacos. O fármaco, aqui número 2, é absorvido. Começa a análise da distribuição. Ele vai diretamente para os tecidos fazer efeito? Não. Ele cai na circulação enterohepática e vai para o fígado. Dentro do fígado tem muitos vasos capilares, tem os hepatócitos. E o que vai acontecer aqui no fígado quando o fármaco é feito por via oral? Ele vai passar pelo fígado e ele pode ou não sofrer metabolização ou biotransformação. Os fármacos, o que pode acontecer aqui? É um detalhe a mais. Número 3. Os fármacos, ao passar pelo fígado, uma parte pode ser biotransformado. E esse fármaco biotransformado, ao invés do fígado mandar para a circulação sistêmica, ele mistura esse fármaco com a bile, armazena na vesícula biliar, e quando chega alimento que estimula a liberação da bile da vesícula biliar, esse fármaco sai junto. Qual que é o destino desse fármaco? Percorre o intestino de novo, a parte que aqui é no começo do intestino, tá? E ele pode ser eliminado nas fezes e ele pode ser reabsorvido.
Existe uma enzima aqui chamada de beta-glucuronidase, que faz a desconjugação, então desfaz aquela reação de biotransformação, o fármaco volta a ser lipossolúvel como ele era antes da biotransformação e ele consegue voltar para o fígado e fazer mais efeito. Então isso a gente chama de circuito enterohepático. Tem alguns fármacos que ficam muito tempo no nosso organismo, porque eles chegam, são biotransformados, ficam aqui na bile armazenados, voltam para o intestino e ele é reabsorvido. O que acontece com esse fármaco que é reabsorvido? Ele pode atuar novamente no organismo, ele pode ser novamente biotransformado e daí sim passar pelo rim e sofrer o processo de eliminação. Então veja a cor das setinhas: hidrossolúvel azulzinha e laranja lipossolúvel. O fármaco, para ser absorvido, ele tem que estar na forma lipossolúvel. Ele é lipossolúvel. Vem, chega na circulação enterohepática. O que o fígado faz? Biotransformação. Biotransformação deixa o fármaco mais polar, mais hidrossolúvel. Ficou azulzinho. Misturou com a bile e vai ser eliminado lá no intestino. Porém, por que ele volta a ser azulzinho aqui de novo? Porque veio essa enzima, desconjugou, deixou ele novamente lipossolúvel e ele pode sofrer processo de reabsorção. Os anticoncepcionais femininos, eles fazem muito esse circuito enterohepático, por isso que eles ficam bastante tempo no nosso organismo. Então, a via renal de excreção de fármacos é a principal via de eliminação. Então, vamos ver aqui. A via renal de fármacos, a principal via de excreção dos fármacos é a via renal. Então, vamos rever aqui a estrutura da unidade básica morfofuncional dos rins, que é um néfron. O néfron tem uma arteríola aferente, o sangue para ser filtrado chega pela arteríola aferente, trazendo o fármaco. Aqui são os capilares glomerulares, aqui ocorre o processo de filtração glomerular. Lembram lá que a filtração glomerular é um processo passivo em que as substâncias vão ser filtradas, água e pequenos solutos, pequenos fármacos serão filtrados e serão recolhidos aqui na cápsula de Bowman. Parte do sangue que não foi filtrado continua circulando e sai pela arteríola eferente. Eu tenho aqui uma taxa de filtração em média de 21% de líquido filtrado. Então, o fármaco, estamos na farmacologia, vou falar dos fármacos. Os fármacos que caem aqui são fármacos de baixo peso molecular, são fármacos que podem estar tanto na forma lipo ou hidrossolúvel, isso não importa aqui na fase de filtração, e que mais? O que interessa é que ele esteja na forma livre, desligado das proteínas do plasma, e que ele tenha concentração para sair do mais concentrado para o menos concentrado. Então, nós temos o processo de filtração. Quais são os fármacos que não filtram? Os que estão ligados às proteínas do plasma e os fármacos de peso molecular grande, de tamanho grande, né? Então, essa filtração é a primeira etapa da formação da urina. Assim como os fármacos sofrem processo de filtração, as substâncias do nosso organismo, a parte líquida do sangue, a água e pequenos solutos, sódio, potássio, glicose, filtra. O que não filtra grandes moléculas como proteínas e as células. Tá? Então, aqui, daí o filtrado, produto da filtração, nós chamamos de filtrado glomerular, vai percorrer os túbulos renais. O que acontece aqui nos túbulos renais? A formação da urina, ela é constituída de 3 etapas. A primeira é a filtração. Nem tudo que filtra vai embora, porque muita coisa que é filtrado tem que voltar para o organismo, senão vai fazer falta. Então, existem 2 processos subsequentes, que é a reabsorção e a secreção. Essas flechinhas verdes estão representando a reabsorção. O que é a reabsorção? Retorno de alguma coisa para a corrente sanguínea. Então, assim como moléculas do nosso organismo, sódio, potássio, bicarbonato, água, vão voltar para a corrente sanguínea, tem substâncias que vão ser secretadas, flechinha azul. Coisas que passaram aqui e não conseguiram ser filtradas porque eram muito grandes, vêm aqui
e são jogados aqui nos túbulos renais. Por isso que temos a arteríola aferente, os glomérulos, a arteríola eferente, continua aqui, ó, andando junto com os túbulos renais, paralelo, porque ela sabe que muitas coisas que foram perdidas aqui na filtração precisam ser trocadas, precisam ser jogadas ou reabsorvidas. Então, os fármacos também sofrem reabsorção e os fármacos também sofrem secreção. Eu não tenho urina aqui, a urina vai sendo formada, elaborada à medida que passa pelos túbulos renais até chegar lá no túbulo final e no túbulo coletor. Aqui é que nós temos a urina. Então vejam, lá no finalzinho, já no ducto coletor, ainda a gente pode ter pequenas alterações aqui, certo? Isso aqui é lá da fisiologia. Então, ó, o processo de filtração, bolinha azul, representando o fármaco. Quem é que filtra? Fármacos livres e fármacos pequenos, certo? Então, fármacos que não filtram vão continuar e vão sair pela arteríola eferente. Aqui é a cápsula de Bowman e começa a passagem das substâncias que estão nos túbulos renais de volta para a corrente sanguínea. O nome disso é reabsorção. O que eles fizeram aqui? Pegaram um pedacinho do glomérulo e mostraram o que tem. Aqui é o sangue, está mostrando essa parte aqui interna. O sangue que eu tenho no sangue, temos as proteínas, aqui não é uma célula, está representando uma proteína, que é uma molécula grande, e pequenas moléculas, pequenos solutos e água. Aqui é a parede do glomérulo, é um vaso capilar. Vaso capilar tem o endotélio, com poros, aberturas, fenestras, e a membrana basal. Aqui os capilares glomerulares, assim como a barreira hematoencefálica, ele tem mais uma camada de células, vamos dizer assim, que são chamados de podócitos, que dão mais seletividade a essa barreira. Então, o que vai passar por aqui? A água e pequenos solutos. Então, todos os fármacos que são pequenos estão livres, vão passar, vão filtrar. Então, a extensão da filtração é diretamente proporcional à taxa de filtração glomerular. O que é a taxa de filtração glomerular? É quanto de sangue entra no rim e é filtrado. E também depende da parte do fármaco que está livre e que não está sendo transportado por proteínas naquele momento. Então, aqui, todo fármaco que está na corrente sanguínea é pequena, isso aqui é uma representação agora do néfron. Todas as drogas de peso molecular baixo e livres vão filtrar. O problema do fármaco ser lipo e hidrossolúvel não é na filtração, é na reabsorção. Então, se uma droga chega aqui nos túbulos renais na sua forma lipossolúvel, eu tenho a arteríola aferente e a arteríola eferente. O que vai acontecer aqui? Drogas lipossolúveis atravessam barreiras de membrana e retornam para a corrente sanguínea. Por isso que eu venho dizendo ao longo de todas as aulas, os fármacos para serem eliminados na forma lipossolúvel é ruim. Por que é ruim? Chega aqui no rim e sofre o processo de reabsorção e retorna e recircula no nosso corpo. Quem não faz isso, fármaco que está na sua forma hidrossolúvel. Então, ó, todo fármaco lipossolúvel que esteja em sua forma não ionizada, depois de filtrado, poderá ser reabsorvido quando passar pelo túbulo contorcido, principalmente na região proximal do néfron. Então, para que um fármaco não sofra esse processo de retorno no momento da sua eliminação, o fármaco deverá estar na sua forma hidrossolúvel. Primeiro, para melhor solubilizar na urina, porque a urina é hidrossolúvel. Mas o mais importante, ele estando ionizado, ele tem a sua lipossolubilidade diminuída e a sua molécula não pode ser reabsorvida. Entenderam aqui, pessoal? Então, de novo, ó. O fármaco que está na corrente sanguínea, na forma livre pequeno, filtra. Cápsula de Bowman recolhe. O que pode acontecer com esse fármaco? O fármaco que foi grande, que não conseguiu ser filtrado, precisa ser secretado. Esse processo de secreção de fármacos ocorre principalmente no túbulo proximal. Daí nós temos a região da alça, que não é uma região de muita troca de fármacos. Nós temos aqui túbulo contorcido distal, processo de reabsorção. Processo de reabsorção passiva do meio mais concentrado para o meio menos concentrado dos fármacos não ionizados. Não ionizados são lipossolúveis. Então, eles vão ser reabsorvidos. O que vai aparecer na urina? Apenas fármacos que estão na sua forma hidrossolúvel. Então, é importante.
Substâncias lipofílicas que gostam do lipídio lipossolúvel não são eficientemente excretadas pelos rins. Por isso, precisam ser o quê? Metabolizadas. Aonde? Principalmente no fígado, para se tornarem mais polar, mais hidrossolúvel. De novo, gente, tenho aqui a artéria, que se transforma, a artéria aorta se ramifica na artéria renal vai se transformando em arteríolas e vai formando os glomérulos. Filtração, todos os fármacos de baixo peso molecular que estejam na forma livre. Quem não filtrou vai ser jogado para cá, secreção. Quem filtrou, mas está na sua forma hidrossolúvel, vai voltar e vai recircular, tá? Então, está escrito aqui, ó, eliminação e excreção. Quem é que vai ser eliminado? O fármaco, tanto na sua forma ativa, quanto na sua forma inativa. Quem que filtra? Fármacos pequenos, não ligados a proteínas. Quem é que vai ser efetivamente aparecer na urina? Fármacos hidrossolúveis na sua forma polar, na sua forma ionizada. Porque substâncias lipossolúveis são reabsorvidas, tá? E a secreção é um processo com gasto de energia, um processo ativo. Então, esse processo de secreção sempre vai ser contra o gradiente, vai ser com o uso de proteínas carreadoras, tipos de transporte ativo. Então, esses transportes de secreção, eles não são específicos. Vários fármacos podem usar a mesma proteína secretora para serem eliminados e ali pode haver interação, competição, briga entre eles, um conseguir ser mais secretado que o outro. Então, falando de pH e eliminação das drogas. Aqui, toda aquela história que a gente já vem falando desde a aula de absorção é importante. Droga na forma hidro e lipo. Quando que um fármaco está na sua forma lipossolúvel? Quando que um fármaco está na sua forma hidrossolúvel? Depende da característica do fármaco e depende do pH do meio. Vamos lembrar lá, droga ácida é melhor absorvida em pH ácido, porque está maior o número de moléculas não ionizadas lipossolúveis. Toda a fase de eliminação é o inverso da absorção. Absorção, chegada do fármaco na corrente sanguínea. Eliminação é a saída da droga na corrente sanguínea. Então, tudo que é importante para a absorção, inversamente vai ser importante para a eliminação. O que isso quer dizer? Para ser eliminado, uma droga ácida precisará encontrar lá nos túbulos renais um líquido, um filtrado glomerular, uma urina com característica mais básica. Droga ácida será mais facilmente eliminada em pH básico lá na urina, estou falando de eliminação, pois está aumentado o número de moléculas ionizadas, que são moléculas hidrossolúveis. Drogas básicas são mais facilmente absorvidas em pH básico, porque está aumentado o número de moléculas não ionizadas lipossolúveis. Porém, droga básica é mais eliminada numa urina ácida, porque está aumentado o número de fármacos na sua forma ionizada hidrossolúvel. Entenderam? Então, aqui, esse mecanismo de a urina ser mais ácida, a urina ser mais alcalina, ele é utilizada nas intoxicações. O pH da urina varia entre 6,8 e 7,8. Ah, professora, eu estou no meio da escala de pH, a urina é neutra. Então, a gente fala assim, o pH neutro é 7. Se a urina está abaixo de 7, 6 e 8, é uma urina levemente ácida. Se o pH da urina está 7,8, ela é uma urina levemente alcalina. O que vai depender se a nossa urina que está sendo formada é ácida ou é básica? Depende do nosso metabolismo, da nossa alimentação e do uso de medicamentos. Então, dependendo da nossa alimentação, por exemplo, se você come muita carne, vai ter como produto final moléculas mais ácidas, a urina vai ficar mais ácida. Se nós ingerirmos mais alimentos com característica básica, a urina vai ficar mais alcalina. Tá? Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa, de forma intencional ou não, se intoxica com medicamentos. Se a gente sabe qual medicamento foi utilizado, conhecendo a natureza química desse medicamento, nós podemos fazer uma aceleração da saída desse fármaco do organismo da pessoa intoxicada,
por meio de alcalinização e acidificação da urina. Então, primeiro, vamos abrir um parênteses aqui. A pessoa se intoxicou por uma substância e ingeriu, sei lá, 30 comprimidos de fenobarbital. O fenobarbital é o Gardenal, é um anticonvulsivante, que as pessoas usam, que tem convulsão, epilepsia de forma contínua. É para usar um por dia. Se ela vai lá, se engana ou de forma intencional, toma 30 comprimidos. Depende do tempo da ingesta até o atendimento. Se esse tempo for pequeno, o que é feito? É feito lavagem gástrica. Para quê? Para impedir a absorção desse medicamento. Lavagem gástrica e uso de carvão ativado. Carvão ativado é uma substância química que puxa as outras moléculas químicas para perto dela, forma uma molécula enorme, grandona, que não é absorvida e eliminada nas fezes. Assim, a gente reduz o impacto dessa grande quantidade de substâncias no organismo da pessoa. Porém, se a gente encontra a pessoa e vai fazer o atendimento, já passaram-se alguns minutos e não tem mais fármaco no estômago, não adianta fazer lavagem gástrica. Uma das maneiras que pode ser utilizada, uma das ferramentas, é alcalinizar e acidificar a urina. Aqui, substâncias ácidas, quando nós vamos querer acelerar a sua eliminação, como o fenobarbital, nós vamos alcalinizar a urina com bicarbonato. Substâncias básicas, se a pessoa ingeriu clorpromazina, que é um antipsicótico, que é o Amplextil, por exemplo, uma substância básica, nós vamos acidificar o organismo da pessoa com ácido ascórbico. Então, drogas ácidas na intoxicação, nós vamos eliminando de forma mais rápida se a gente alcalinizar o indivíduo. Substâncias básicas, nós vamos eliminar mais rápido lá na urina se a gente acidificar o paciente. Aqui, gente, é um esquema resumo, é do livro lá do Penildo, por isso que está meio feinha aqui a imagem, que eu escaneei aqui, para mostrar o comportamento dos fármacos, que é importante pH, ionização na absorção, na distribuição e na eliminação, certo? Então, nós temos aqui conteúdo estomacal. Isso aqui é a ionização do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, droga ácida e pH ácido. Como é que fica a reação? Ele fica na sua forma não ionizada. Esses númerozinhos do lado é uma relação de proporção. Eu tenho uma molécula ionizada, não ionizada, lipossolúvel, para apenas 0,003 hidrossolúvel. Se eu comparar o pH do estômago com o intestino, 5,3, aqui início do intestino, tá? Eu tenho 1 para 0,64. 0,64 é muito maior quantidade comparado 0,003. Então, a quantidade de fração ionizada cresce muito, ele não é tão bem absorvido. Chegou aqui no sangue. Qual que é o pH do sangue? 7,4. 7,4 eu tenho uma fração lipossolúvel para 8.000. Esse ácido acetilsalicílico vai sair desse compartimento líquido ou não? Como que vai ser a distribuição dele? Distribuição também é o estudo da passagem do fármaco para outros compartimentos. Então, vamos analisar. O ácido acetilsalicílico, ele chega lá no rim, ele vai sofrer filtração e cai na cápsula de Bowman. Ele pode encontrar uma urina sendo formada levemente ácida e levemente alcalina. Vamos comparar aqui. Droga ácida na urina ácida, 1 para 2.000. 1 lipossolúvel e 2.000 hidrossolúvel. Mas ele pode encontrar uma urina mais alcalina e ele tem 1 para 20.000. O que aconteceu? A parte hidrossolúvel ficou muito maior. Por isso que droga ácida é melhor absorvida em pH ácido, porém é melhor eliminada em pH alcalino. E para droga básica, ela é melhor eliminada em urina ácida. Então, vamos fazer uns exercícios aqui, tá? Então, o que é um antiácido? É uma coisa básica. Por isso que eu coloquei esses termos aqui para vocês ficarem acostumados. Antiácido é algo que faz elevar o pH. pH acima de 7 é alcalino. Tem o alopurinol. O alopurinol é um medicamento para tratamento de gota. O alopurinol tem como característica ser um fármaco básico. Aqui estou analisando lá no rim. Droga básica
encontra um meio básico, alcalino. O halopurinol, droga básica em pH básico, como é que ele fica? Droga básica em pH básico, ele fica mais lipossolúvel. Se ele está na forma lipossolúvel, ele vai ser eliminado para a urina ou vai voltar para o organismo? Ele vai voltar para o organismo, não vai ser bem eliminado. Anfetaminas, medicamentos para emagrecimento, são drogas com características básicas. Mesma coisa do halopurinol, droga básica em pH alcalino básico, ele vai ser o quê? Mais reabsorvido. Salicilatos, são drogas ácidas. Droga ácida, encontrando uma urina alcalina, ele vai ficar na sua forma ionizada, hidrossolúvel. Ele é melhor excretado. Então, vamos aqui. Alcalinizante e antiácido são substâncias que aumentam o pH do meio. Então, tanto faz eu falar usando halopurinol com antiácido, salicilato com antiácido ou alcalinizante. Fenobarbital já vimos, é ácido. Fenobarbital lá no rim, se estiver formando um líquido mais alcalino, droga ácida, pH alcalino, ele vai ser mais reabsorvido ou mais excretado? Pensem lá. Droga ácida em pH básico vai ser mais excretado. Quinidina é uma droga básica numa urina básica. Vai ficar lipossolúvel, vai ficar mais reabsorvido. O que é um acidificante? É algo que acidifica aquele líquido, diminui o pH. De novo lá, salicilatos, drogas ácidas, com pH da urina ácido, ele vai ficar lipossolúvel, mais reabsorvido. Lembre, gente, não esqueça que essa análise aqui é lá no sistema urinário. Não confundam com absorção, certo? Bora lá. Secreção tubular. Tem alguns fármacos que não são filtrados. Eles precisam ser secretados. Então, para que ocorra o processo de secreção, eu preciso ter o fármaco lá na arteríola eferente. Nós precisamos ter uma proteína transportadora ou carreadora. Temos que ter a afinidade do fármaco com essas proteínas. O fármaco vai se ligar e vai fazer transporte ativo e vai ser eliminado. Como eu falei, essa parte aqui da secreção tubular, ela não é muito seletiva e pode haver competição entre os fármacos. Então, aqui um esqueminha do processo de eliminação, né? Lá em cima, fármacos que não sofrem reabsorção tubular, pois têm dificuldade de atravessar a membrana. Quem são esses fármacos? São os fármacos hidrossolúveis. Então, fármacos hidrossolúveis carregados ionicamente são filtrados no glomérulos ou secretados. Esses compostos serão removidos no organismo para o meio interno. Então, nós estamos na fase da eliminação. Como que um fármaco pode ser eliminado? Através da bile. Lembra ali da circulação enterohepática? Eles são biotransformados no fígado, são armazenados junto com outros componentes da bile na vesícula biliar e cai no intestino. Lá no intestino, o fármaco pode ser eliminado ou pode ser reabsorvido. É quebrado, é tirado o glicuronídeo, o fármaco ativo é liberado e pode novamente voltar para a corrente sanguínea ou ser eliminado nas fezes, tá? Aqui que eu estou falando, eliminação renal, o fármaco pode ser filtrado. Quem é que filtra? Fármacos pequenos. Quem não filtra, que estão ligados às proteínas ou que são grandes. Filtrou, beleza. Fármacos que não conseguiram ser filtrados serão secretados, tá? Essa secreção tubular é um processo ativo. Não confunda aqui com difusão passiva, só está falando, está difundindo do menos concentrado por mais concentrado. Difusão passiva através do epitélio tubular. Quem que vai fazer isso? Fármacos lipossolúveis serão reabsorvidos. Pode realizar depuração e eliminação máxima, tá? Depuração ou clearance é a retirada total de alguma substância do nosso organismo.
A medida da eficácia do clearance de uma substância do fármaco é o processo pelo qual o fármaco é removido permanentemente da circulação por biotransformação e eliminação. Quando se fala assim que o clearance é alto, é que ele é bem eliminado. O clearance baixo não é tão bem eliminado. E para terminar, eu trago para vocês as interações. Então, interações da eliminação. Quando que um fármaco vai ajudar a eliminação do outro, quando que um fármaco vai atrapalhar a eliminação do outro. Principalmente naquele processo de alcalinização e acidificação da urina. Então, ali, a alteração significativa da eliminação do fármaco por causa de mudanças no pH depende da magnitude e da persistência dessa mudança. Então, é assim, eu tenho que manter esse pH alterado ou ácido alcalino por um certo tempo para que esse processo consiga interagir. Então, em alguns casos, a alcalinização da urina pode produzir uma elevação de 4 a 6 vezes na eliminação de uma droga ácida, como, por exemplo, o salicilato. Enquanto que a cimetidina e a amiodarona podem inibir a excreção de drogas básicas, como a procainamida. Então, o que está dizendo? Drogas ácidas, se eu alcalinizar a urina, poderá ser aumentado muito e muito a sua eliminação. Por isso que esse mecanismo é usado nas intoxicações. Então, ali já comentei, né? Uma exploração desse tipo de interação é a utilização de bicarbonato como alcalinizante da urina para aumentar a eliminação de drogas ácidas com os barbitúricos em causa de intoxicação. Então, as drogas ácidas, salicilatos, barbitúrico, tem a sua reabsorção diminuída quando a gente alcaliniza a urina, por exemplo, com bicarbonato. E outra substância muito utilizada para isso é a cetazolamida, que é uma substância química da família dos diuréticos. As drogas básicas, anfetamina, metadona, quinidina, procainamida, têm a sua reabsorção diminuída quando a gente acidifica a urina com ácido ascórbico ou cloreto de amônio. Então, lá na filtração, nós temos um fator muito importante que é a taxa de ligação proteica. Então, a filtração glomerular das drogas aumenta em consequência do seu deslocamento da albumina. Lembram lá quando dois fármacos, os dois são transportados pela albumina, tem alta taxa de ligação proteica e um fármaco desloca o outro, nós vamos ter várias consequências. Os fármacos estando na sua forma livre, predominantemente, eles vão fazer mais efeitos, eles também vão ser mais transformados, vão ser mais eliminados. Então, o tempo de ação do fármaco no corpo fica um pico. A curva fica um pico. Efeito rápido, grande e curto. A secreção tubular de drogas é diminuída por competição pelos sistemas de transporte ativo. Então, por exemplo, existe esse fármaco aqui chamado de probenicida que atrapalha a eliminação dos antibióticos do grupo das penicilinas. E isso faz com que as penicilinas fiquem mais tempo no organismo. Esse mecanismo da secreção de um atrapalhar a secreção do outro pode ser bom ou ruim. Aqui, nesse caso, é um efeito que a gente entende como bom, porque a penicilina vai ficar mais tempo no organismo, não precisando repetir tantas doses e tem mais adesão do paciente ao tratamento. Lá na reabsorção tubular, as drogas podem uma interferir na reabsorção da outra. Os diuréticos fazem muito isso, atrapalham a reabsorção tubular de algumas drogas. Então é isso, gente, beleza? Lembrando que todas essas aulas de farmacocinética eu tirei principalmente do livro de farmacologia do Penildon Silva e também utilizei esses 2 capítulos de autores de livros de farmacologia que está aí disponível para vocês. Então, obrigada da atenção.